E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E vamos a mais uma resenha, gente, de um livro que eu achei incrível. Eu gostei muito dessa história mesmo, achei bem bacana, achei o título muito bonito. Ainda não entendi bem sobre esse título aqui, na verdade até não meditei muito sobre isso, mas uma hora eu vou me debruçar e tentar entender o porquê dessa escolha, que é O que o dia deve à noite. A capa não é muito legal, tá, pessoal? Não é lá muito bonita, mas o título é super bacana e a história é muito bacana também, gente. Tem 388 páginas, tá? Meio gorduchinho, mas a leitura voa, pessoal. Ela flui muito bem, é super rápido, tá? E o autor, gente, é o Yasmina Khadra, mas é um pseudônimo, porque esse é o nome da mulher dele, na verdade, tá? Não diz aqui o nome dele, eu também não pesquisei, tá, pessoal? Eu não tenho, assim, muito tempo para ficar me aprofundando em muita coisa, porque, como vocês sabem, eu faço várias outras coisas, né, pessoal? Então aqui é só uma resenha, assim, mais básica, mais simples. Vocês sabem que não é um canal acadêmico, teórico, nada disso, né? É só a minha impressão de leitura aqui, como uma leitora comum e normal, assim como vocês também, tá? Então vamos lá. Esse livro aqui, por que eu gostei? Por que é tão fácil? Eu vou fazer uma comparação que talvez vocês entendam. Vocês já devem ter lido O Caçador de Pipas ou A Menina que Roubava Livros. Sabe aquela história do personagem que a gente acompanha durante a vida, que passa por várias tristezas, né, as desventuras da vida de um personagem? Então, esse daqui vai bem nessa vibe, pessoal. É bem aquele tipo de leitura, assim, nessa onda desses best-sellers, né, na verdade. E esse daqui é desse tipo também, tá? Por isso que é uma leitura gostosa, fácil, super fluida, assim, né? Mas então vamos lá. Nós temos aqui o nosso jovem. A história começa, é tudo na Argélia, tá, pessoal? Se passa na Argélia na década de 30. E aí a gente vai acompanhando até os dias de hoje, mais ou menos ali por 2008. Então é toda a vida do nosso personagem até mais ou menos 2008, que é a época em que o livro foi publicado, tá? Então nós temos aqui o Yunis, que é o nome árabe dele, mas depois ele é meio que rebatizado como Jonas, que seria mais uma versão assim mais afrancesada do nome dele. Então na década de 30, ele tá na Argélia com os pais e uma irmãzinha e o cachorro. Eles moram assim mais pro campo, bem afastado. Eles têm assim uma plantação, né? O pai tem uma plantação de trigo. Deixa eu focar melhor aqui, gente. O pai tem uma plantação de trigo e eles vivem numa grande pobreza, né? Porque a plantação lá não tá legal e tal. Mas chega ali um ano que o pai dele tá feliz, assim, porque quer dizer feliz. O pai dele é uma figura. Como é que eu vou te dizer, gente? Ai, pensem naquele povo que tem uma crença muito arraigada na década de 30. Eles são muçulmanos, né, pessoal? Então, assim, é aquele homem que não demonstra amor, não demonstra carinho. É um homem muito orgulhoso, mas não que ele não sinta essas coisas. Ele sente, mas ele não demonstra para a família. Ele então não é um pai carinhoso, ele não é um marido carinhoso. Ele é até meio grosseiro, estúpido até, sabe? Bruto. Ele é muito bruto. Então o pai dele tem essa plantação e ele tá ali a vida dele naquele ano porque aparentemente vai ser uma boa colheita. Só que, não é spoiler, já vou falar para vocês, acontece já nas primeiras páginas. Todo aquele trigo que eles estão contando que vai melhorar a situação de vida deles, eles vivem num casebre, afastado, né, longe de tudo, pega fogo ou tocam fogo. Isso fica meio em dúvida e não é esclarecido no livro, tá? Então eles perdem tudo, tudo. E o pai dele, durante a madrugada, com baldes de água, tentando apagar aquele incêndio. O Yunis, na época, deve ter ali seus 8 anos.
tá? E é bem na década de 30 ali. E aí ele descreve a cena assim muito triste, né? Porque ele diz: "Ai, meu pai chegou a ser uma cena patética porque não tinha solução e mesmo assim ele estava tentando apagar aquele incêndio e a minha mãe não dizia nada, porque ela não acreditava que aquilo ali estava acontecendo, e a minha irmãzinha, a irmã dele devia ter uns 3 aninhos, já era praticamente muda, não falava porque era uma criança que vivia no meio da pobreza, sem assistência médica, com uma alimentação assim escassa também, né, pessoal? É bem triste, sim. E aí, depois disso, eles resolvem ir para a cidade, para Orã, tá? E daí vocês dêem uma olhada no Google Maps, é bem legal, tem a cidade lá de Orã, uma cidade grande, na beira do mar, é bem bacana. Próximo à Espanha, então eles vão para lá. E o pai do Yunis, ele tem um irmão acho que é mais novo, que mora nessa cidade grande. E o irmão é farmacêutico, então é um cara estudado, é um cara que tem assim um bom nível social, né? E ele vai lá pedir ajuda então para esse irmão. Só que o pai dele, aquele cara bruto, orgulhoso, que não aceita ajuda de ninguém, com aquelas crenças muito arraigadas. Então a mulher também, a esposa dele, não tem boca para nada. É aquela época, não sei se ainda hoje é assim, porque pouca coisa mudou nesse sentido da crença, da religião, mas as mulheres não podiam ficar no mesmo local onde tinham outros homens. Então, onde tinha mulher reunida, não entrava homem nenhum, tinha que esperar, a mulher ia para dentro de casa, enfim. Então as mulheres não trabalhavam, não faziam nada, ficavam só cuidando da casa e dos filhos. E a miséria cada vez se proliferando mais, né, gente? Porque só o homem trabalhava e as mulheres em casa fazendo filho, tendo filho, tendo filho, tendo filho. Enfim. Aí ele vai lá nesse irmão e conversa lá, o irmão dele, muito gente fina, muito bacana, oferece ajuda, pede para que eles fiquem lá na casa dele, o cara não aceita. Eles vão viver numa miséria total, num cortiço, tá? Que ele pede pro irmão arranjar um lugar que ele possa pagar. E o irmão dele: cara, eu te ajudo, fica na minha casa, fica comigo, eu te dou dinheiro, te empresto. Mas bem capaz que ele ia aceitar dinheiro, né? Enfim, aquela coisa toda, né? Orgulho, crença, tá. E eles vão para um cortiço miserável, terrível, terrível. Então o Yunis está sendo criado ali naquele meio, aquelas crenças limitantes, que a mulher não pode fazer nada, que a mulher tem que ficar de boca calada e confiar que o marido vai conseguir resolver a situação. E o marido, ele não é uma má pessoa, sabe, pessoal? Ele é orgulhoso, ele é bruto, mas ele quer sustentar a família. Para ele é vergonhoso ele não poder sustentar a própria família. É horrível para ele, para um homem, né, não poder fazer isso. Então, por isso que ele não aceita a ajuda dos outros, porque ele acha que ele tem que conseguir por ele mesmo. Então, ele tenta e não consegue, e fracassa, e não tem emprego. Então, ali a gente já está indo para a Segunda Guerra Mundial. Eles até não são tão afetados ali, tá, na Segunda Guerra Mundial. Eles vão ser afetados lá nos anos 50, com a independência da Argélia. Aí o negócio pega fogo lá, tá? Então vai indo a infância do Yunis assim. Até que chega um dia que o pai dele comete lá um crime, uma coisa muito séria. E aí ele tem que dar o braço a torcer e fala lá com o irmão dele: ó, tô te entregando meu filho porque comigo não vai dar. Então, assim, para esse homem é a maior humilhação da vida dele. Então, o Yunis, apesar de ter esse pai, ele ama o pai dele, sabe? Porque ele sabe que o pai dele é um homem honesto, de fibra, sabe? Então, ele descreve essa cena assim, o pai dele saindo da farmácia, se vira assim e sai quase que correndo, porque não queria que o filho e o irmão vissem ele chorando, né? Então ele vai, nem se despede, assim, bem tipo bicho, assim, né, bruto,
e sai e vai viver na miséria com a mulher e a filhinha pequena. E aí o Yunis vai tendo então essa vida um pouco melhor, quer dizer, pouco, muito melhor, porque ele se forma também farmacêutico, ele frequenta boas escolas, ele frequenta um bom bairro, sempre querendo ajudar a mãe, e vai lá naquele cortiço horrível visitar, e a mãe dele bate nele também, tipo, porque ele foi lá oferecer ajuda. Como tu tá oferecendo ajuda, tu não confia que teu pai vai conseguir vencer na vida? Olha só, gente, um absurdo, sim, bem assim. Então, assim, a mãe dele ama ele também, mas é essa crença, né? Como dizem hoje em dia que tá na moda, crença limitante, né? E nesse caso realmente é. E a família continua vivendo naquela miséria. E aí ele vai fazendo a vida e tendo cada vez menos contato, né, gente? Então, até que chega uma hora que o pai some, a mãe some, a irmã some, ele perde, assim, totalmente os laços, né, com essa família verdadeira, né, dele, e fica vivendo com o tio e com a tia, que aceitam ele como filho mesmo, tratam ele muito bem, amam ele de verdade. Muito legal o tio e a tia. E ele vai trabalhando nessa farmácia, eles se mudam então, eles saem de Orã e vão morar numa outra cidade, que é Rio Salado. Essa cidade eu não sei se existe, porque eu não encontrei, pessoal, procurei, não encontrei. E é para ser uma cidadezinha pertinho de Orã. Então ele faz amigo, tem os quatro, são os 4 mosqueteiros, então é ele e mais 3 amigos assim, que são inseparáveis, sabe? Aquela amizade pra vida toda, né? Até a velhice. Só que tem um problema, o Yunis, claro, por conta de tudo que ele passou, né, gente? Ele é um cara assim, melancólico, e ele é muito passivo frente à vida. Então ele perde chances de ser feliz. Ele deixa que mal entendidos entre os amigos sejam, como é que eu vou dizer para vocês, que se cria esses mal entendidos e ele, como ele é passivo, ele não faz nada para resolver a situação, então fica assim um mal entendido até a velhice de grandes amigos que eram irmãos praticamente. Então, porque um viu ele conversando com a namorada, mas na verdade era a menina que estava dando em cima dele, porque o Yunis era muito bonito, muito, né, lindo, maravilhoso, e as mulheres gostavam, ficavam afim dele. Então o amigo via a namorada de papo com ele, só que ele não estava fazendo nada, era a guria que estava dando em cima dele. E aí o amigo se revolta, e tu é um traidor, e nunca mais fala com ele, tipo, isso nos 20 e poucos anos, até os 80, quando eles vão se reencontrar. E ele não faz nada, gente. E isso é em várias situações da vida, com o grande amor da vida dele, com os amigos. Então ele vai perdendo de ser uma pessoa realmente realizada e feliz, porque ele é um passivo. E chega uma hora que a mulher que ama ele de verdade, assim, desde a infância, fala pra ele: tu nunca fala nada, tu não fala, eu quero que tu diga, eu quero te ouvir, e tu sempre ficou calado o resto da vida, então agora tu quer me falar alguma coisa, e agora eu não quero ouvir. Tipo, depois de anos, décadas, ele vai procurar o amor da vida dele, a mulher disse: sai, não quero saber, eu ainda te amo, mas eu não quero mais saber, nosso tempo passou, eu tô uma pessoa amargurada, tive muitas perdas, porque a independência da Argélia vai ser uma coisa bem forte aqui que vai acontecer, então vai separar esses amigos. O tio dele, já lá na época da Segunda Guerra Mundial, o tio dele tá meio envolvido ali, eu não sei se com os comunistas, com o quê, não fica muito claro aqui, porque ele, como uma visão de criança, ele só vê o tio dele fazendo reuniões escondidas, aquela coisa toda, então a gente não entende bem o que está acontecendo. Mas então ele vai perdendo todos esses laços pela vida, e principalmente porque ele é um homem passivo demais, né? Ele não toma as rédeas da própria vida, tá? É mais ou menos isso, tá, gente? Acontece várias coisas. Imagina uma vida toda de uma pessoa que passou por muita coisa. É um livro muito bacana, assim, recomendo.
E aí tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês. Ai, gente, olha a barulheira, ninguém merece. Tem uma parte aqui que o tio dele fala sobre os homens e as mulheres, né? Então é assim: o homem é apenas inépcia e confusão, erro de cálculo e manobra mal feita, uma temeridade insignificante e imã de infortúnios. Quando pensa em ir em direção ao seu destino, desqualificando a mulher. Claro, a mulher não é tudo, mas tudo repousa nela. Olha à sua volta, veja os exemplos da história. Demore-se sobre a terra inteira e me diga o que são os homens sem as mulheres. O que são suas promessas e orações quando não são elas que eles exaltam? Sejamos ricos como Cresso ou pobres como Jó, oprimidos ou tiranos. Nenhum horizonte bastaria ao nosso olhar se a mulher nos desse as costas. Legal, né, pessoal? Me perdoem o barulho, tá? E até ele fala aqui que mais um conselho que o tio dele dá para ele aqui sobre o amor da vida, que ele deixa escapar por entre os dedos. Tá, pessoal? É isso aí, então, mais ou menos, né? A história aqui de vida de uma pessoa. Então, ele vai contar aqui até os 80 e poucos anos da vida dele, pessoal. Muito interessante, recomendo a leitura. Um livro bacana mesmo, que dá para ser lido bem rapidinho, tá? Nos vemos no próximo vídeo.